eu sou a aluna Fernanda Bruce do primeiro ano A e na nossa aula eu fiquei responsável pela construção de um densímetro. Um densímetro ele é um dispositivo que serve para calcular a densidade de um líquido desconhecido. Para realizar esse experimento, eu utilizei alguns materiais, como alguns pedaços de mangueira de medir nível, dos pedacinhos de cano, uma seringa de 10 ml e cola quente, porque eu tive que improvisar, já que eu não encontrei todos os materiais que eram necessários. No final, ele ficou assim, ó. Aqui eu tenho a seringa, 3 pedacinhos de cano, e eles são conectados com a cola quente. Aqui era para ser uma conexão tipo T, mas como eu não encontrei, a cola quente está tendo a mesma função do T, que é conectar todos esses canos, essas mangueiras, e ainda assim permitir que o ar passe daqui para lá e ainda tenha esse contato com a seringa, com a seringa. Aqui tem os 2 pedacinhos de cano que eu utilizei e as mangueiras. E essas 2 mangueiras têm o mesmo tamanho. A principal finalidade desse instrumento era que quando eu colocasse dentro do líquido e eu puxasse o embolo da seringa, eles alcançassem uma determinada altura. E é isso que aconteceu, então está funcionando. Eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Ó, subiu diferente aqui, ó. Os líquidos que eu escolhi para fazer esse experimento foi a água e a água com sal. A densidade da água normal é de 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade da água com sal eu vou precisar encontrar. Como eu havia falado, a função desse equipamento era que quando eu puxasse o embolo da seringa, esse líquido atingisse uma certa altura aqui na mangueira. Foi isso que aconteceu. Agora, para realizar o restante do experimento, eu vou utilizar uma canetinha e uma régua. A caneta eu vou marcar a altura que atingiu aqui os líquidos. E com a régua eu vou medir em qual altura elas ficaram para poder dar continuidade ao cálculo e assim descobrir qual é a densidade da água com sal. Vou medir aqui agora para encontrar a altura que elas ficaram. Aqui eu tô vendo que a altura da água com sal foi de 10 centímetros e meio e da água normal foi de 12 centímetros. Agora, com esses resultados, eu vou poder dar continuidade ao experimento. Dando continuidade, agora eu vou determinar a densidade da água com sal. Lembrando que anteriormente encontrei os valores 12 e 10,5 centímetros, que correspondem respectivamente aos valores alcançados na mangueira pela água e pela água com sal. Ao analisar o instrumento, a gente pode perceber que dentro de cada uma das mangueiras ocorre a atuação do ar, ou seja, tem a atuação da pressão atmosférica dentro deles. Como esses tubos estão interligados, isso significa que esse ar ele está presente em todo o equipamento. Então, a pressão atmosférica vai ser transmitida da mesma intensidade, tanto para a mangueira 1 quanto para a mangueira 2. Sabendo disso, eu posso concluir que a pressão na mangueira 1 é igual à pressão na mangueira 2. Pelo princípio de Stevin, ele diz que a pressão em uma coluna de líquido ela é calculada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, sabendo disso, eu posso calcular a pressão desse jeito. A pressão no tubo 1 ela vai se igualar à pressão no tubo 2, que vai ficar assim.
Se a gente observar, a pressão, como elas estão se igualando, se eu passar pela direita, ela vai subtrair. Então, eu posso eliminá-las. A pressão no tubo 1 e a pressão no tubo 2, eu posso cortar. A mesma coisa acontece na gravidade. No tubo 1 ela é 9,8, no tubo 2 também vai ser da mesma forma, a atuação delas duas. Então, eu também posso eliminar. O que sobra? Vai sobrar a densidade 1 vezes a gravidade 1, vezes a altura, quer dizer, a altura 1. E também vai sobrar a densidade 2 vezes a altura 2. Vai ficar assim, ó. Agora é só eu trocar esses valores por todos os números, não sei o que eu já encontrei anteriormente. Por exemplo, a densidade 1, que corresponde à da água, eu adotei a medida 1. Nem sempre é esse, mas eu escolhi para fazer parte do experimento para dar os resultados corretos. Então, a densidade 1 vai ser igual a 1 vezes a altura 1, corresponde a 12 centímetros, que é igual a densidade 2, é a que estamos procurando, então repete, vezes a altura 2, que é igual a 10,5 centímetros. Agora, 1 vezes 12 é 12. Repete aqui, densidade, vezes 10,5. Aqui está multiplicando, passo 10,5 dividindo. Vai ficar 12 dividido para 10,5 é igual a densidade 2. Então, a densidade 2, ou seja, a densidade da água com sal, é igual a 12 dividido para 10,5, vai ser 1,14. A unidade de medidas para a densidade que nós estamos usando é a grama por centímetro cúbico. Então, vai ser 1,14 grama por centímetro cúbico. O que nós podemos concluir com esse experimento? Que a densidade da água ela é maior que a densidade da água com sal é maior que a densidade da água pura, ou seja, D2 é maior que D1.